Se você está ansioso por atualizações sobre o treinador, prepare-se para receber boas notícias neste vídeo. Caso sua preferência seja por outros temas, é provável que fique desapontado, pois é torcedor, o treinador está cada vez mais próximo de se juntar ao clube, e a expectativa é de que até a próxima sexta-feira, que será amanhã, o acordo esteja concluído. Estarei aqui para compartilhar todos os detalhes sobre essa situação, assim como também fornecer as informações mais recentes sobre a partida que se aproxima. Em breve, a equipe enfrentará um oponente na Copa do Brasil, um duelo que representa a primeira fase da competição. Portanto, mantenha-se atento, pois teremos um vídeo repleto de informações, incluindo novidades sobre a terceira fase da Copa do Brasil. O gigante estará em campo e o treinador interino também estará à beira do gramado. Além disso, não posso deixar de mencionar a controvérsia que tem gerado grande atenção nas últimas horas, que é o relatório financeiro do clube referente ao ano de 2024. Esse documento, que acredite, preocupou muitos torcedores, traz a prestação de contas do clube, detalhando as movimentações financeiras e a situação das obrigações. A divulgação ocorreu ontem e provocou críticas à gestão atual. Estarei trazendo tudo isso para você. Portanto, prepare-se, pois muitas informações e novidades estão a caminho. Quero dar uma calorosa recepção a quem está assistindo pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, prazer em conhecê-lo, sou um dos responsáveis por este espaço dedicado aos torcedores. Estou aqui para manter todos muito bem informados sobre nosso amado clube, como sempre faço. Desejo boas-vindas a todos que estão chegando agora. Estou presente diariamente 3 vezes ao dia, trazendo as melhores informações. Temos vídeos todos os dias pela manhã, à tarde e à noite. No momento, contamos com muitos inscritos e meu objetivo é alcançar ainda mais pessoas. Portanto, esta é a sua chance de se juntar a nós. Além disso, curta e compartilhe o vídeo. Envie para seus amigos. Vamos em frente sem muita delonga e abordar diretamente o clube. Antes de entrar no assunto do treinador e da partida, sempre busco ser honesto nas informações que divulgo. Afinal, quando você clica aqui, provavelmente não está interessado em números financeiros. O que realmente conta é que a bola role e que o time conquiste troféus, algo que infelizmente não tem ocorrido. Essa é a mentalidade predominante entre os torcedores. No entanto, considero importante conscientizar todos sobre tudo o que acontece, desde os eventos mais relevantes até as competições de diversas modalidades. A conjuntura atual não corresponde às aspirações dos torcedores e essa é a realidade que permeia a mente dos entusiastas pelo time. Estou sempre buscando conscientizar os torcedores sobre tudo que envolve o clube, seja no basquete, no futebol, no vôlei ou na natação, discutindo aspectos financeiros e as reuniões do Conselho Deliberativo. Meu intuito é esclarecer e compartilhar informações relevantes. Recentemente, abordei a situação das categorias de base, ressaltando que nos times sub-17 e sub-20 atuam técnicos que fizeram parte da comissão técnica anterior em outras equipes, algo que não considerei positivo e que achei importante destacar. Isso ilustra como neste espaço, muitas vezes trago informações que podem não ser bem recebidas ou que podem gerar descontentamento, mas faço isso porque acredito que todo torcedor deve estar ciente do que se passa no clube. Ontem analisei o balanço financeiro que, segundo a legislação, deveria ter sido divulgado no dia 30 de abril, mas foi apresentado apenas por volta das 10h30 da noite. Quando o anúncio foi realizado, o site estava fora do ar, dificultando o acesso à informação. Somente por volta de 11h20 o acesso foi restabelecido, e o que encontrei foi uma grande desilusão em relação ao que a atual diretoria apresentou. Por isso utilizei termos na capa do vídeo que refletem essa insatisfação com o balanço. Para efeito de comparação, o balanço financeiro de outra equipe referente ao ano de 2024 teve 38 páginas, enquanto o outro também contou com 38 páginas e um terceiro teve 72 páginas. Em contraste, o balanço do clube foi reduzido a apenas 4 páginas. O que isso sugere? Não posso afirmar se o balanço apresentado está certo ou errado, mas foi entregue de forma superficial, como se fosse um documento qualquer sem a devida atenção que as informações apresentadas merecem. É difícil acreditar que em apenas 4 páginas se consiga relatar tudo o que o clube realmente precisa demonstrar.
O balanço financeiro limitado a 4 páginas reflete uma entrega que não se pode avaliar como adequada ou não, mas foi feita de maneira improvisada sem clareza para os torcedores. É inviável que em tão poucas páginas se consiga explicar e detalhar toda a aplicação dos recursos do clube ao longo do ano. Portanto, em algumas ocasiões, o presidente do clube toma decisões que tornam a defesa de sua gestão mais complicada. Ele deveria ter publicado o balanço das contas do ano de 2024. 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. Não é aceitável que ele não tenha conseguido elaborar em 4 meses um balanço claro do que ocorreu. Que foi apresentado o primeiro balanço financeiro de sua gestão foi um relatório resumido de apenas 4 páginas e, além disso, não auditado. O documento revela que até dezembro do ano passado, o clube acumulava uma dívida total de 1,18 bilhões de reais. As 2 primeiras páginas desse balanço contêm um texto assinado pela diretoria executiva, destacando alguns números e contextualizando a divulgação do relatório. Segundo informações do próprio clube, nesse texto, a auditoria independente está em andamento e foi garantido que um relatório mais detalhado, com o parecer dos auditores e do Conselho Fiscal, deve ser disponibilizado até junho. Ou seja, o que se percebe. Publicam dados ou estatísticas apenas para afirmar que houve um balanço, evitando assim problemas legais, enquanto o balanço verdadeiramente detalhado só será disponibilizado no final de junho, o que é bastante criticável. Neste balanço, nota-se que neste momento a receita operacional bruta apresentou um crescimento. O clube, que anualmente possuía uma receita, alcançou em 2023 um total de 238 milhões de reais, passando para 299 milhões em 2024. Grande parte desse aumento se deve à semifinal na Copa do Brasil, que trouxe a maior premiação além do desempenho no Campeonato Brasileiro. Ademais, somando-se as vendas de atletas, o clube faturou um total de R$ 173.900 no ano. Uma receita de 299 milhões de reais, com um acréscimo considerável por conta da semifinal do Vasco na Copa do Brasil, que oferece a maior premiação, bem como pela posição do clube no Campeonato Brasileiro, incluindo ainda as vendas de jogadores que totalizaram R$ 173.900, o total de receitas do clube no ano anterior culminou no maior valor já registrado em sua história, alcançando 3 bilhões e 800 milhões de reais. Entretanto, a dívida ainda está em níveis elevados, em torno de 1 bilhão de reais, o que gera preocupações. Em síntese, o balanço do Clube de Regatas mostra progressos com essa receita histórica, a maior já obtida pelo Vasco, em um único ano de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Mas também apresenta desafios como um prejuízo de 2 milhões de reais, uma dívida de 1 bilhão e 180 milhões de reais e um patrimônio líquido negativo de 70 milhões e 900 mil reais. O que realmente preocupa não são apenas os números, mas a falta de auditoria e de transparência que provoca inquietação e compromete a credibilidade. Um balanço que não recebeu aprovação do Conselho Fiscal é inaceitável, o clube não pode operar dessa maneira. Mudanças significativas são imprescindíveis. A responsabilidade pelos números, pela dívida e pelos valores não pode ser imputada ao presidente, uma vez que se trata de um balanço correspondente a receitas de um ano em que ele não estava na posição. O presidente assumiu em maio, enfrentando as consequências da administração anterior e continua até o final do ano. Portanto, não é justo atribuir a ele a responsabilidade pela receita ter sido positiva ou negativa, ou pela dívida ter aumentado ou diminuído, pois não é sua responsabilidade. Entretanto, pode-se responsabilizá-lo pela elaboração de um balanço tão insatisfatório. 4 páginas de balanço para o torcedor é uma afronta, um desrespeito. É como se eu estivesse neste momento diante do presidente e, com todo o respeito que tenho por sua trajetória como ídolo e por tudo o que ele fez pelo clube no último ano, a sensação é de que ele está encarando o torcedor e rindo. Um balanço complicado e mais preocupante do que os números é observar um balanço extenso.
A admiração pelo ídolo que ele representa e pela sua relevância é inegável. Contudo, a impressão é de que ele está encarando o torcedor e rindo. O cenário é complicado e mais alarmante do que os números é perceber um balanço extremamente resumido em 4 páginas. Trata-se de um balanço que não foi submetido à auditoria, com um nível de detalhamento muito reduzido, sem gráficos, sem projeções futuras, sem notas explicativas de fato, sem absolutamente nada. Mesmo que tenhamos alcançado em 2024 a melhor receita da nossa história, o balanço desse ano é o pior em termos de transparência. Isso remete à postura de quem criticava anteriormente ao omitir informações que seria mais apropriado que o torcedor desconhecesse. No entanto, reafirmo que aqui se trata de lealdade e realidade. A intenção não é proteger ninguém, não há vínculos que impeçam a divulgação da verdade. O objetivo é sempre manter o torcedor informado sobre tudo o que ocorre no clube, independentemente de suas opiniões. A percepção dos torcedores em relação a esse balanço é relevante. O clima está tenso em relação ao balanço que foi apresentado. É importante lembrar que em breve teremos um confronto decisivo. Às 16h, no feriado do 1º de maio, o clube irá entrar em campo contra um adversário em Ponta Grossa, no Paraná. Em breve, ocorrerá um embate significativo entre o Vasco e o Operário de Ponta Grossa. A partida decisiva está agendada para as 16h, neste feriado do 1º de maio, quando o Vasco se apresentará em campo diante do Operário. O confronto será realizado em Ponta Grossa, no estado do Paraná. Na véspera do duelo, a equipe concluiu seus treinos sob a orientação do técnico interino, que assumiu a função após a saída do treinador anterior em função de uma derrota para o Cruzeiro. Esse técnico já teve uma passagem pelo clube no final do ano passado, onde obteve 2 vitórias e um empate em 3 jogos. Para o embate de hoje, ele aparenta estar confiante e busca repetir o bom desempenho que apresentou anteriormente, algo que merece destaque. Durante sua estadia anterior, ele foi capaz de revitalizar alguns jogadores que tiveram um bom rendimento nas partidas daquela fase. Existe a expectativa de que, assim como fez ao recuperar esses atletas na reta final da competição anterior, ele também os apoie neste jogo e nos desafios futuros sob sua orientação. Em relação aos desfalques, o Vasco não contará com 2 jogadores que estão na fase final de recuperação e não viajaram para Ponta Grossa. Contudo, a equipe terá o retorno de um atleta que havia se ausentado por motivos pessoais e agora está novamente na lista de convocados. Além disso, uma dupla que foi poupada na última partida também está à disposição. A expectativa recai sobre o técnico escalar o goleiro e uma linha defensiva composta por 4 jogadores, além de um meio-campo que incluirá opções ofensivas. Não há modificações em comparação à formação anterior e não há razões para alterações drásticas na escalação. No entanto, é evidente que ele pode considerar algumas mudanças e atletas que não vinham atuando devem ter mais oportunidades na partida. Estou ansioso para observar o desempenho do Vasco contra o Operário sob a orientação do técnico atual. Também gostaria de mencionar a situação do futuro treinador, pois recentemente recebemos informações de que as negociações estão progredindo de maneira positiva. Neste momento, as partes estão discutindo aspectos importantes como o planejamento esportivo e as expectativas mútuas, tanto do clube em relação ao novo técnico, quanto do técnico em relação ao que pode proporcionar ao clube. Estamos frente a 2 questões relevantes. O planejamento no âmbito esportivo abrange as expectativas do clube em relação ao treinador e as possibilidades que podem ser oferecidas a ele, considerando se a meta é conquistar títulos ou apenas se manter no torneio. Além disso, é fundamental avaliar como a visão do clube para a temporada de 2025 e para o futuro se alinha com o entendimento do treinador. Não faz sentido ter uma perspectiva voltada para conquistas e sonhar com títulos em 2026, enquanto a abordagem do clube não acompanha essa ambição. Se durante a conversa o treinador demonstrar que não compartilha dessa visão, ficará claro o descompasso entre as partes, resultando em objetivos que não andam juntos. Portanto, ao tratarmos de planejamento esportivo, nos referimos à harmonia
entre o clube e o treinador e como eles se alinharão em relação ao planejamento para os próximos anos. Além do mais, há a questão financeira, quanto o clube pode pagar ao treinador e quanto ele estaria disposto a aceitar para firmar um acordo. É necessário encontrar um ponto de equilíbrio. O clube não pode exigir demais do treinador, que anteriormente recebia um salário superior a R$ 1 milhão, mas ao mesmo tempo ele não pode solicitar um valor exorbitante de uma equipe que remunerava seu antecessor entre 500 e 750 mil reais. Portanto, o diálogo é imprescindível. A expectativa e o otimismo são grandes. Há informações de que até amanhã as negociações devem avançar para um desfecho, permitindo que o treinador assuma a posição. Essa é a expectativa. Esperar-se que até amanhã, no evento seguinte, o novo treinador seja oficializado? Hoje seria um dia perfeito para isso. O time viajará a Ponta Grossa e vencerá o Operário por 3-0, o que facilitará a classificação. Amanhã haverá um anúncio e no domingo ele já estará em campo contra o Palmeiras. Se vencer na estreia será motivo de comemoração e que essa reta final de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, que ocorrerá durante todo o mês de junho, seja promissora. No domingo, ele estará em ação contra o Palmeiras, que já assegura a vitória nesse primeiro jogo de estreia. Assim será apenas celebrar e aguardar que essa reta final, este último mês de maio, antes da pausa para a Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá ao longo do mês de junho, seja tranquila. Que a equipe tenha tempo para se ajustar e elevar o clube a um alto nível de desempenho. A questão de hoje é que os últimos detalhes estão sendo concluídos e em breve teremos o anúncio oficial. Dessa forma, novas informações continuarão a surgir. Vamos em frente! Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like assim. Você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama surpreendeu o mercado e sua torcida ao anunciar a contratação do experiente meio-campista colombiano Juan Cuadrado. O jogador, que construiu sólida carreira no futebol europeu, chega a São Januário para ocupar o espaço deixado por Dimitri Payet, que rescindiu o contrato recentemente. A diretoria vascaína agiu rápido para preencher a lacuna no setor de criação e apostou em um nome de peso, conhecido por sua versatilidade, habilidade e histórico vitorioso. Cuadrado, de 36 anos, chega ao clube carioca após passagem pela Inter de Milão, onde disputou a última temporada do futebol italiano. Com passagens marcantes por Juventus, Chelsea e Fiorentina, além de mais de uma década defendendo a seleção colombiana, o atleta carrega no currículo títulos nacionais e participações em Copas do Mundo, o que eleva o patamar do elenco cruzmaltino. Sua chegada é vista como um reforço estratégico, não apenas em termos técnicos, mas também de liderança e experiência, para um grupo que busca estabilidade no Campeonato Brasileiro. A saída de Payet gerou comoção entre os torcedores, que esperavam mais do francês em campo. Mas Cuadrado surge como uma nova esperança para dar criatividade ao meio-campo e auxiliar o setor ofensivo. Conhecido por sua velocidade, dribles curtos e boa leitura de jogo, o colombiano deve atuar como armador, podendo também cair pelas pontas conforme a necessidade da equipe comandada por Ramon Dias. A expectativa é que sua adaptação seja rápida, já que o estilo sul-americano é familiar ao jogador. A contratação de Cuadrado também sinaliza uma nova postura do Vasco no mercado, mirando nomes com impacto imediato e bagagem internacional. O clube acredita que, com a experiência do colombiano e reforços pontuais, será possível disputar posições mais altas na tabela e evitar os sustos da temporada passada. O anúncio oficial já mobilizou os torcedores nas redes sociais, com uma recepção calorosa ao novo camisa 10. Agora, resta ao Vasco transformar a empolgação em resultados concretos dentro de campo. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.